A manifestação aconteceu em várias cidades do Brasil. Vou conversar com você. Kertzmann, você falou sobre isso durante 2 ou 3 semanas, aí você comentou sobre isso. Aqui em Belo Horizonte, a reunião aconteceu na Praça do Papa, eles desceram a Afonso Pena, se concentraram ali perto da Prefeitura de Belo Horizonte. Eles são contrários à sindicalização, o valor da taxa que seria pago pelos motoristas para a contribuição da Previdência Social. Quem muito quer regular, muito atrapalha, né, não, Kertzmann? Sempre, Paulo Leite. E é o seguinte, né? Não existe, igual aquele jargão do futebol que diz que não tem time bobo, né? Mas no futebol, também não tem mais idiota no mundo, não. O governo federal, notadamente, né? O ministro do Trabalho, que nunca trabalhou na vida, ele quer meter a mão grande, isso a gente vem comentando com relativa frequência, a gente está sendo até muito repetitivo, mas quer meter a mão grande num setor em que ele não deveria se meter. Primeiro, porque não entende. Segundo, porque é um trabalho, né, uma atividade que deveria se dar e estava sendo dada até hoje entre entes privados, entre autônomos e empresas. Os autônomos iam, por livre e espontânea vontade, prestar serviço para essas plataformas para completar a renda, ou mesmo viver disso, Paulo. Mas da maneira que ele quiser, fazendo a carga horária que ele quiser, trabalhando da maneira que quiser e sem o governo se meter. Mas aí a gente sabe, né, que o governo não consegue, este governo aí não consegue ficar de fora, principalmente de uma boquinha. Porque olhou para o tamanho desse mercado e falou assim, opa, eu vou meter minha mão lá dentro, eu vou meter minha mão grande, eu vou arrecadar. E veio logo com toda essa história de regulamentação, mas no fundo tudo se resume a meter 27,5% de imposto. 20% para as empresas e 7,5% de imposto para os trabalhadores. É isso que se resume. Mas como não tem mais trouxa, Paulo, todo mundo está percebendo o seguinte, vai atrapalhar o mercado, vai interferir nessa relação, vai aumentar bastante o preço cobrado dos usuários. Isso, normalmente, faz com que a demanda diminua, vai faltar dinheiro, vai faltar ganho para todo mundo que trabalha. Então as pessoas estão percebendo que, além de terem a renda diminuída, vão ter que pagar impostos que não pagavam até então. É por isso que está todo mundo, né? Quem realmente entende e quem realmente é necessário nesse processo todo é quem está se contrariando, quem está atuando de forma a protestar contra o governo, que são os trabalhadores e as próprias empresas. Tomara que a população, nós, os usuários, uma hora acordemos também, tá? Porque somos nós que vamos pagar essa história toda daqui para frente. Luiz, na verdade não era de se esperar nada diferente de um governo que tem, claro, o próprio princípio ideológico que leva, por exemplo, o ministro do Trabalho a ter o comportamento que teve durante todo o tempo da sua vida pública. Os princípios ideológicos querem realmente sindicatos fortes, atrelar empregados a grandes corporações, como sempre pensou essa esquerda protecionista. Mas estão agora sentindo o peso de uma proposta contrária vinda da própria categoria que eles, teoricamente, quiseram beneficiar, não é não? E curioso, Paulo, é que não é só da própria categoria. As empresas também são contrárias a esse modelo de regulamentação que está sendo proposto. A questão é que, mais uma vez no Brasil, governo e Congresso tomam medidas, dão um passo à frente em medidas, sem ouvir os principais interessados. Nesse caso, seriam os trabalhadores e os usuários. Ninguém foi ouvido. Quem foi ouvido? Uma cabeça genial qualquer de dentro do Ministério do Trabalho, com um comitê qualquer montado por um monte de gente que não trabalha com isso, que não usa o serviço, que não faz parte dos conselhos deliberativos das empresas, e essas pessoas é que vão tomar decisões sobre qual é o melhor modelo ou o modelo mais adequado. Com base em quê? Em convicções ideológicas. É a única explicação que tem, é isso que você explicou. Convicções ideológicas sobre o modelo de trabalho. Porque você dizer que a consolidação das leis trabalhistas da CLT, ela é importante para garantir direito dos trabalhadores, ninguém duvida disso. Só que é uma lei, é um conjunto de leis, na verdade, que precisa ser modernizado. Porque ele precisa acompanhar a demanda dos novos tempos. Os aplicativos de transporte foram criados para facilitar a vida das pessoas, tanto do usuário quanto do trabalhador, para dar a possibilidade do trabalhador servir a mais de uma empresa, dar a possibilidade do trabalhador ter uma renda complementar, alguns até estão vivendo disso, a gente já sabe, e dá a possibilidade do usuário escolher, ele não ter só que escolher entre ou ônibus ou táxi, ele tem uma gama maior de escolha. Isso fez com que o serviço melhorasse a qualidade, com que melhorasse a pontualidade. E o que o governo vai fazer com isso e o Congresso? Eles vão acabar com todos esses ganhos que vieram com essa modernidade.
demonizar o empresário parece padrão nesse país, né? Você demoniza quem cria soluções. Então, o cara que criou o Uber, o cara que criou 99, que criou as outras empresas por aplicativo, esse cara não pode ser culpado dos problemas trabalhistas, da dificuldade de se garantir direitos para o trabalhador. Ele tem que ser parceiro. Mas a dificuldade de enxergar isso é o que eu acho que mais incomoda e que atrasa o mercado e principalmente atrasa para o próprio trabalhador, que não quer. 70% não quer. O Kertzmann, Luiz fala sobre a ausência de consultas. E quando ele fala sobre a ausência de consultas, ele citou o usuário, que é o grande interessado de que esse serviço funcione da melhor maneira possível. Porque o Luiz mesmo disse, beneficiou muita gente a agilidade da mobilidade, particularmente nas grandes e médias cidades. Essa falta de consulta inviabiliza absolutamente qualquer projeto que seja lançado. Será que não está na hora de perceber que é melhor conversar com todos os entes para poder tomar decisão? Já passou da hora disso aí, Paulo, mas não adianta. Não adianta. A gente está num país em que essa intervenção estatal, em maior ou menor grau, ela é sempre muito forte, é muito presente. Talvez até por culpa nossa mesmo, da população, que não se interessa, né? Não seja mais ativa nessas discussões. O Luiz falou uma coisa muito bem. O governo vai dizer vai dizer o seguinte: não, houve consulta, houve audiências públicas. A gente sabe como se dá isso, e o Luiz detalhou, a gente sabe como funciona. Eles chamam para essas audiências quem eles querem. O governo também foi acusar, porque esse é o termo correto, a iFood, se eu não me engano, foi uma dessas plataformas, de ter participado ativamente sim e ter aprovado o plano. E essa plataforma, se eu não me engano, foi o iFood, foi desmentir o governo dizendo que, opa, nada disso. Eu participei, a minha proposta era outra e eu não fui ouvido. Ao contrário do que o ministro lá, o Marinho, disse. Esse cara, Paulo, é aquele que falou que o Uber podia ir embora do Brasil, que não faria falta. E que disse também que se o iFood e essas outras plataformas de entrega não atenderem, os Correios, veja só, os Correios estão prontos para poder suprir a demanda do mercado. Isso é de uma ignorância absurda, né? E Correio não está entregando nem carta direito. Totalmente. Que é isso, gente. Carta nem entrega mais porque ninguém mais passa carta. Eu tô dizendo encomenda. Correio é caro. O Correio é caro, uma estrutura cara. É caro. A estrutura do Correio hoje é cara. Isso. É eficiente ainda, em certa medida muito menos do que já foi no passado, mas é uma estrutura muito mais cara. Ela não é eficiente desse ponto de vista para gerar economia e gerar demanda. Ele não vai gerar demanda, vai diminuir a demanda. Exatamente. Ô Luiz, e talvez seja até, no fundo, seja essa a intenção. A gente inviabiliza as outras plataformas para poder sobrar algum tipo de serviço para o Correio hoje. E como vocês mesmos disseram, não tem mais carta. Se resume à entrega de mercadorias, a Sedex, por exemplo. Talvez seja isso, uma forma artificial de criar mercado para uma estatal que já deveria ter sido vendida, privatizada, extinta, sei lá o que, há muito tempo. E só um detalhe, Paulo, que eu acho que é importantíssimo, a gente não pode deixar de ressaltar mais uma vez, é lógico que é necessário que haja alguma regulamentação. A regulamentação, ela nada mais é do que um formato para garantir a segurança do trabalhador, em alguma medida, e garantir a segurança do usuário. O usuário tem que saber. O Uber, para usar o exemplo de um nome que a gente deu aqui, que é o mais famoso, ele começou lá em cima, no topo da qualidade, né? Os carros eram novos, havia uma fiscalização até interna, e isso foi dando uma esculhambada com o tempo, quando começou a se popularizar demais também. Hoje você pega carro batido de Uber, você pega motorista mal educado, que não existia até outro dia. Tudo bem, mas nós estamos falando de um mercado que atraiu 1,5 milhão de pessoas no Brasil. São 1,5 milhão de trabalhadores hoje que trabalham com os aplicativos de transporte e de entrega. É um mercado que cresceu, então por isso precisa de alguma regulamentação. Mas essa regulamentação, na minha opinião, e é isso que a gente está dando aqui, né, Kertzmann? Ela pode ser tudo menos o dedo podre do Estado. Se o Estado soubesse lidar com isso, já estava lidando há muito tempo. O Juliano, motorista de aplicativo, está dizendo: boa noite, Talkers. Eu sou motorista de aplicativo há 8 anos e nunca dependi de nenhum centavo do governo. Pago meu MEI, então não quero de forma alguma que o governo me taxe e estipule o horário que eu tenho que trabalhar. Com os aplicativos tenho liberdade de horário e trabalho o dia e a forma que eu quero. Pode trabalhar em qualquer um deles, né? Porque se você assina a carteira, você só vai poder trabalhar em um. Exatamente. É de uma imbecilidade esse projeto. E eu queria falar sobre esse tal comitê que foi montado. Esse comitê que foi montado, ele ficou 1 ano sem conseguir se reunir. Todas as reuniões acabavam em impasse. E eles deixaram de convidar as empresas, porque as empresas, claro, colocavam as suas posições na discussão. Então esse comitê do senhor Luiz Marinho, aliás, o senhor Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, é até um assinte, né?
O cara que nunca teve uma carteira profissional registrada na vida, e se teve, deve ter sido em central sindical ou em sindicato. Nunca trabalhou de verdade em canto nenhum. Então, é ministro do Trabalho, aquele que nunca trabalhou. Mas diga lá. Deixa eu matar o pau, que eu matei a cobra. É assim que a gente fala? Mata a cobra. Mostrar o pau depois que você matou a cobra. Faço Vamos lá. não, faço Isso. A declaração do Luiz Marinho foi feita no dia 6 de fevereiro de 2023 e abre aspas para ele, tá? Se o Uber quiser deixar o Brasil, eu posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer que para criar um aplicativo e substituir é muito fácil. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Fecha aspas para o gênio da espécie.